Boa tarde, turma 1525. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, vamos dar prosseguimento às nossas aulas, né? Hoje eu resolvi dar uma pausa no assunto nas NRs, né? Só para a gente poder conhecer um pouco sobre o papel das convenções coletivas de trabalho e dos acordos coletivos de trabalho. Eu postei para vocês lá na plataforma o texto de lei, né, como material de estudo, que é a partir do artigo 611 da CLT, que vai tratar sobre convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho, tá? Que isso é importante para nós também, porque no futuro, quando vocês estiverem pegando a matéria de direito do trabalho, especificamente, vocês vão perceber que esses documentos eles são de muita relevância no contrato de trabalho, tá? Por quê? Vamos lá primeiro ao conceito que diz no artigo 611 sobre convenção coletiva. Ele vai dizer o seguinte: convenção coletiva de trabalho é o acordo de caráter normativo. Então, você pode já, quando você tiver com o material, destacar essa parte. É o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais sindicatos representativos das categorias econômicas, quando se refere a categorias econômicas, lembre-se das empresas, e profissionais, você lembra dos empregados, estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais de trabalho. O acordo, a gente vai ver que a convenção coletiva de trabalho, que a gente acabou de ver aqui, ela é firmada entre dois ou mais sindicatos. Então, é um documento que vai ser firmado entre sindicatos, que terá valor de norma, tá? Que vai reger algumas situações do contrato de trabalho, situações contratuais, tá? Da categoria que é representada, né? Vamos dar o exemplo do call center. Vai ter lá, eles devem ter o Sintel, que é o sindicato da categoria dos empregados em telefonia, vai firmar acordo com o sindicato representativo das empresas de telefonia, tá? Então, esse acordo, essa convenção coletiva, ela vai valer para toda a categoria no âmbito da jurisdição dos respectivos sindicatos. Aí vai depender se é municipal, se é intermunicipal, tá? Isso aí não vem a nos interessar no momento. O ACT, o que seria o Acordo Coletivo de Trabalho? Né? O Acordo Coletivo de Trabalho, ele vai tratar também dos mesmos assuntos que a Convenção Coletiva de Trabalho irá tratar. Né? Pode tratar dos mesmos assuntos direcionados ao contrato individual de trabalho. Bom, só que no acordo coletivo de trabalho, quem que vai celebrar esse acordo é o sindicato profissional, ou seja, o sindicato dos empregados, vai firmar esse acordo com a empresa propriamente dita. Então, a gente pode ver, vou citar um exemplo, a título de exemplo somente. O Sintel, ele pode firmar um acordo coletivo de trabalho. O Sintel, que eu digo, é o sindicato dos call centers, né? Quem trabalha em call center tem um sindicato representativo que chama Sintel, tá? O Sintel, ele pode firmar acordo diretamente com a empresa que a pessoa trabalha. Vamos dar o exemplo. A Oi, a TIM, né, a Vivo. Então, enquanto a convenção coletiva de trabalho ela vai servir para todos os empregados da categoria, ou seja, pode ser tanto quem trabalha na Oi, na TIM, na Claro, por exemplo, na Vivo, vai servir para todos a convenção coletiva. Só que quando o acordo coletivo, ele já vai ser direcionado para a própria empresa, tá? Então,
o que for firmado no acordo coletivo não vai se estender aos outros profissionais da categoria, ou seja, não vai, vamos supor que firmou, como eu disse no exemplo, firmou o acordo coletivo, o Sintel firmou o acordo coletivo com a Oi, por exemplo, né? Os trabalhadores da Claro, da TIM, da Vivo não podem usar esse acordo coletivo para evocar direitos, porque o acordo coletivo ele é direcionado somente entre sindicato dos profissionais, ou seja, dos empregados e a própria empresa. Enquanto que a convenção coletiva ela é mais abrangente, ou seja, trocando em miúdos, se não houver um acordo coletivo, o que vai prevalecer é a convenção coletiva de trabalho, tá? Nós vamos ver nos artigos seguintes que o acordo coletivo de trabalho ele vai prevalecer sobre a lei em determinados assuntos, tá? Óbvio que quando ele vai tratar de determinados assuntos, o Estado vai estabelecer um limite, né? A lei vai estabelecer um limite, ou seja, os limites constitucionais. Aqui nós vamos ver no artigo 611-A o que vai poder aqui, sobrepor a lei quando se tratar de pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Então, um limite constitucional, né? Vou dar o exemplo de 44 horas semanais, né? E 8 horas diárias. Esse limite aqui não pode ser reduzido pelo acordo ou pela convenção coletiva de trabalho, tá? Nós vamos ver mais adiante que em casos excepcionais poderá ser pactuado, só porque não vai ser a revelia do empregado. O empregador vai ter que dar algumas garantias para o empregado, né? Garantias principalmente de emprego, quando houver redução de jornada de trabalho, que ele vai tratar nos artigos, em artigo posterior a esse daqui. Então, o que pode ser lícito aqui, né? O que ele pode tratar na convenção coletiva de trabalho ou no acordo coletivo de trabalho? A gente já falou que conta jornada, banco de horas, intervalo, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas, tá? Então, isso aqui são as limitações. Você pode observar que a própria lei vai trazer as limitações do que pode ser pactuado, ou seja, que pode ser acordado, seja na convenção coletiva de trabalho ou no acordo coletivo de trabalho. Vai falar regulamento de empresa, teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente, remuneração por produtividade, inclusive gorjetas percebidas pelo empregado e remuneração por desempenho individual, modalidade de registro de jornada, troca do dia de feriado, enquadramento do grau de insalubridade, prorrogação das jornadas ambientais, jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho, prêmio de incentivo em bens ou serviços, participação e lucros resultados da empresa. Nós vamos ver aqui que adiante, nós sabemos que, nós vamos ver isso em direito do trabalho, que normas que tratam de jornada de trabalho, né? De intervalo, de descanso semanal remunerado, essas normas, elas são, sim, de saúde e higiene. Só que a própria lei aqui, em artigos seguintes, que vocês vão ver, ela vai dizer que para título de realização de acordo coletivo ou convenção coletiva, essas normas, especificamente em relação à duração da jornada de trabalho, não vão ser... não se tratarão de normas de saúde e segurança do trabalho, somente para isso, tá? Só que a própria lei, como eu disse, vai trazer limitações para a realização desse acordo. Então, quer dizer, esse acordo, ele não vai ser livre por completo. Ele vai ter que observar certas normas, certos limites que o próprio Estado vai impor, principalmente os limites constitucionais, tá?
que eu disse para vocês que vocês podem consultar no artigo 7º. Aqueles ali não tem como modificar, exceto jornada. Vocês vão ver lá que tem a possibilidade de jornada, mas eu disse para vocês em casos excepcionais, jornadas e salário em casos excepcionais. Nós vamos ver que essas, mais adiante, quando for tratar, as cláusulas for tratar de redução de salário e de jornada, o empregador, né, vai ter que estar previsto nesse acordo, nessa convenção coletiva, dispositivo que proteja o empregado quanto à dispensa imotivada. O que seria isso? A dispensa sem justa causa. Então, vai ter que ter um dispositivo que garanta, no caso excepcional de redução de jornada e de salário, a manutenção do emprego. Tá? Vai ter que ter um dispositivo que garanta a manutenção do emprego do trabalhador. Mas aqui está dizendo dispensa imotivada, sem justa causa. Isso não quer dizer que o empregado pode fazer o que quer, né, dar ensejo, dar motivo para uma justa causa e não ser demitido. Não, não é isso. Ele está dizendo que, né, é até compreensível, porque se o empregador vai reduzir a jornada de trabalho e, consequentemente, reduzir o salário do empregado em situações excepcionais, ficaria muito favorável para ele, depois que realizar esse acordo, sair dispensando o empregado imotivadamente, ainda tendo a garantia de pagar menos para os que ficarem. Não. Agora, se der motivo para justa causa, sim, pode aplicar a justa causa, tá? No artigo 611b, ele vai tratar sobre o que constitui objeto ilícito, que seria isso, o que não pode ser tratado, o que vai contra a lei, que não pode ser pactuado entre as partes dentro de uma convenção, um acordo coletivo de trabalho. Então, aqui ele vai falar das normas de identificação profissional, do seguro-desemprego, do valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do FGTS, do salário mínimo, tá? Que não pode ser objeto de pactuação, seja por acordo coletivo ou convenção coletiva, valor nominal do 13º salário, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a retenção dolosa, salário família, repouso semanal remunerado. Em relação à remuneração ao serviço extraordinário, que no caso seria as horas extras, no mínimo 50% do valor da hora normal. Ou seja, está limitado no acordo, quando forem realizar um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho, quando for tratar de horas extras, veja que vai ser objeto ilícito se eles forem tratar de horas extras que reduzam o mínimo previsto pela lei, seja pela Constituição, que prevê o mínimo de 50%, e aqui também no próprio artigo 611b, que a gente está acabando de ler, que prevê que o mínimo é 50% sobre o valor da hora normal. Então, não pode reduzir, não pode ser objeto de discussão a redução desse valor, né? Dessa porcentagem, esse percentual. Número de dias de férias devidas ao empregado, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal, licença maternidade com duração mínima de 120 dias, ou seja, pode tratar em relação à licença maternidade, desde que obedeça o mínimo previsto pela própria Constituição Federal, que é de 120 dias para a licença maternidade. A licença paternidade também não pode reduzir, tá? Proteção do mercado da mulher, aviso prévio proporcional, norma de saúde, higiene, segurança e trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras. Bom, então, eles não podem tratar, ou seja, modificar a favor da empresa, né? Modificar o que for tratado nas DNRs que nós estamos estudando, tá? Essas normas de higiene e segurança do trabalho, quando ele fala previstas em lei aqui, especialmente aquelas que a gente anotou, né? No caderno. Aquelas normas não podem ser
modificados. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres e perigosas. Aposentadoria. Muito bem. Nós vamos ver aqui também, bom, como é um documento, esse documento é um documento que é previsto em lei, ele vai ter uns requisitos para ser elaborado. Então, vocês vão olhar no artigo 613 quais são os requisitos obrigatórios para estabelecer que obrigatoriamente tem que haver numa convenção coletiva ou num acordo coletivo. 1. Designação dos sindicatos convenientes, entenda convenientes quem está fazendo o acordo, ou dos sindicatos das empresas acordantes. Prazo de vigência, categoria ou classe de trabalhadores abrangidos pelo respectivo dispositivo, condições ajustadas para reger as relações individuais de trabalho, duração e sua vigência, normas para a conciliação das divergências sugeridas entre os convenientes por motivos da aplicação de seus dispositivos, disposições sobre o processo de sua prorrogação e de revisão total ou parcial de seus dispositivos, direitos e deveres das empresas. Tá? Nós vamos ver também que o acordo coletivo de trabalho ou a convenção coletiva de trabalho, elas terão um limite no máximo, de vigência de no máximo 2 anos. Tá? A própria lei que, quando vocês estiverem lendo, a CLT, ela vai dizer que o prazo de vigência de uma convenção, um acordo coletivo, é de no máximo 2 anos. Mas com muita frequência, né, a maioria das empresas, elas firmam acordo, principalmente acordo coletivo de trabalho. Elas firmam anualmente acordo coletivo de trabalho. Anualmente é firmado. Não, o costume é de ano em ano, né? Mas a CLT abre a possibilidade de no máximo 2 anos, tá? Então, tudo que for contra, depois de estabelecidas essas normas, né, na convenção, no acordo coletivo de trabalho, haverá uma penalidade, né? A gente chama de cláusula penal. É estipulado uma cláusula penal, né,